Boa noite, eu sou a Dani e hoje você vai ouvir Cinderela, adaptação livre do conto de fadas dos irmãos Grimm, disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, inscreva-se no YouTube e no Spotify para acompanhar os próximos episódios. A esposa de um homem muito rico adoeceu gravemente. Quando percebeu que o fim se aproximava, chamou sua filha única para junto da cama e, com a voz já enfraquecida, disse: Querida filha, conserva-te sempre boa e piedosa. Assim, o bom Deus te ajudará. E eu, do céu, velarei por ti e te protegerei para sempre. Pouco tempo depois, fechou os olhos e morreu. Desde então, todos os dias, a menina ia ao túmulo da mãe. Ali, rezava e chorava. Continuava sendo sempre muito boa e piedosa, exatamente como havia prometido. O inverno chegou e estendeu seu manto branco sobre a sepultura. Mais tarde, quando a primavera despontou e o sol derreteu a neve que cobria o túmulo, o viúvo decidiu casar-se novamente. A nova esposa trouxe consigo 2 filhas. Eram bonitas de rosto, mas tinham o coração cruel e feio. E a partir desse momento, começaram dias muito tristes para a pobre enteada. Essa estúpida, essa palerma, diziam as recém-chegadas. Acha que vai ficar sentada na sala conosco? Quem come o pão precisa ganhá-lo. Fora daqui, faxineira! Tomaram dela os belos vestidos que ainda possuía. Vestiram-na com uma roupa cinzenta e grosseira e lhe deram um par de tamancos. Vejam só! Vejam como está enfeitada a rica princesa! Exclamavam rindo e zombando. Em seguida, empurraram-na para a cozinha. Ali, Cinderela precisava realizar os trabalhos mais pesados, desde o amanhecer até a noite. Tinha de levantar-se ainda de madrugada, buscar água, acender o fogo, cozinhar e até lavar a roupa. E como se isso não bastasse, precisava suportar as provocações incessantes das irmãs maldosas. Elas espalhavam ervilhas e lentilhas nas cinzas do fogão, apenas para obrigá-la a recolhê-las, grão por grão. À noite, depois de um dia inteiro de trabalho e humilhação, não tinha sequer uma cama para deitar-se. Era obrigada a dormir no borralho da lareira. Por isso, vivia suja e coberta de cinzas. Foi assim que as irmãs passaram a chamá-la de Gata Borralheira. Certa vez, o pai precisou viajar para uma feira e perguntou às 2 enteadas o que desejavam que ele lhes trouxesse. Eu quero belos vestidos, disse a primeira. E eu quero pérolas e pedras preciosas, disse a segunda. Então ele se voltou para a própria filha e perguntou: E você, Cinderela, o que deseja? Ela respondeu com simplicidade:
Papai, quero que apanhe e me traga o primeiro galho que roçar o seu chapéu quando estiver voltando para casa. O pai atendeu aos pedidos. Comprou lindos vestidos, pérolas e pedras preciosas para as duas enteadas, exatamente como haviam solicitado. No caminho de volta, enquanto cavalgava por entre algumas moitas, um galho de aveleira lhe roçou o chapéu e o derrubou no chão. Ele então quebrou o ramo e o levou consigo. Quando chegou em casa, entregou às enteadas os vestidos e as joias. A Cinderela deu o ramo de aveleira. Ela agradeceu com sinceridade. Depois, correu até o túmulo da mãe e plantou ali o ramo. Chorou tanto que suas lágrimas o regaram. O ramo cresceu e se transformou numa linda árvore. Todos os dias, 3 vezes por dia, Cinderela ia até o túmulo da mãe. Ali rezava e chorava. E sempre que fazia isso, um passarinho muito branco pousava na árvore. Quando ela formulava algum desejo, o passarinho imediatamente deixava cair o que ela pedia. Certo dia, anunciou-se que o rei daria uma grande festa, que duraria 3 dias. Todas as donzelas do reino foram convidadas, pois o príncipe deveria escolher entre elas aquela que seria sua noiva. Ao saberem que também participariam da festa, as 2 irmãs ficaram radiantes. Chamaram Cinderela e, com maldade, ordenaram: penteia nossos cabelos, engraxa nossos sapatos e verifica se as fivelas estão bem presas. Temos de ir à festa no castelo do rei. Cinderela obedeceu, como sempre fazia, com bondade. Mas não conseguia conter as lágrimas, pois também desejava ir ao baile. Então, reuniu coragem e foi pedir à madrasta permissão para participar. A madrasta, porém, exclamou: Você, Cinderela, está sempre suja, cheia de cinzas. Como pretende ir à festa? Não tem vestidos nem sapatos e você quer ir dançar? Mesmo assim, a moça insistiu. Foi então que a madrasta disse: Despejei um prato de lentilhas nas cinzas. Se dentro de 2 horas você conseguir catar tudo, poderá ir. Cinderela saiu para a horta atrás da casa e chamou: Queridas pombinhas, e vocês, mansas rolinhas, e vocês, pássaros que voam pelo céu, venham me ajudar a catar as lentilhas. As boas no prato, as ruins no papo. Logo, 2 pombas brancas entraram pela janela da cozinha. Depois, vieram as rolinhas. E por fim, esvoaçando, entraram todos os pássaros do céu, pousando juntos sobre as cinzas. As pombinhas acenaram com a cabeça e começaram, pique, 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 a catar os grãos. Os outros pássaros as imitaram, pique, 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 e recolheram no prato todos os grãozinhos bons.
Antes mesmo de se completar 1 hora, a tarefa estava terminada. Então, todos voaram de volta pelo mesmo caminho por onde haviam entrado. Cinderela, felicíssima, correu para levar o prato à madrasta, certa de que agora poderia ir ao baile. Mas a madrasta disse: "Não pode ir, Cinderela. Você não tem vestido e não sabe dançar. Todos zombariam de ti." A moça desatou a chorar. Então a madrasta acrescentou: "Se conseguir catar das cinzas, em 1 hora, 2 pratos cheios de lentilhas, você pode ir também." E pensou consigo mesma: ela nunca conseguirá. Depois que despejou 2 pratos de lentilhas nas cinzas, Cinderela foi novamente até a horta atrás da casa e chamou: "Queridas pombinhas, e vocês, mansas rolinhas, e vocês, pássaros que voam pelo céu, venham me ajudar a catar as lentilhas. As boas no prato, as ruins no papo." E pela janela da cozinha entraram voando 2 pombas brancas. Depois vieram as rolinhas. E por fim, esvoaçando, todos os passarinhos do céu, pousando juntos sobre as cinzas. As pombinhas acenaram com as cabeças e começaram: pique, 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 a catar os grãos. Os outros as imitaram e pique, 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 logo recolheram nos pratos todos os grãos bons. Em menos de meia hora, a tarefa estava concluída. Então, saíram voando pelo mesmo caminho por onde haviam entrado. Radiante de alegria, Cinderela levou os pratos à madrasta, certa de que agora poderia ir à festa. Mas a madrasta disse: "É inútil, Cinderela. Não pode ir conosco, porque você não tem vestidos e não sabe dançar. Você nos envergonharia a todos." E dando-lhe as costas, saiu apressadamente com suas orgulhosas filhas. Assim que ficou sozinha, Cinderela correu até o túmulo da mãe e, sob a veleira, exclamou: "Minha árvore amada, agita seus ramos e me cubra de ouro e prata." O passarinho, que estava pousado na árvore, lançou-lhe um lindo vestido de ouro e prata, além de sapatinhos bordados de seda e prata. Com rapidez, ela se vestiu e foi à festa. Estava tão bela que as irmãs e a madrasta não a reconheceram. Julgaram que fosse uma princesa desconhecida, tão esplendidamente trajada de ouro e prata. Nem de longe pensaram em Cinderela. Estavam certas de que ela permanecia em casa, suja, catando lentilhas nas cinzas. O príncipe se aproximou dela, tomou-a pela mão e dançou com ela a noite inteira. Não quis dançar com nenhuma outra. Não soltou sua mão. E quando alguém a convidava, ele dizia: "Não, esta é minha dama." Cinderela dançou até muito tarde,
Depois, quis ir embora. Mas o príncipe disse: "Vou te acompanhar." Ele desejava saber de onde vinha aquela moça tão encantadora. No entanto, Cinderela conseguiu se desvencilhar e pulou para dentro do pombal. O príncipe esperou o pai dela chegar e contou-lhe que a linda desconhecida havia entrado no pombal. O homem pensou: seria por acaso Cinderela? Mandou então trazer um machado para derrubar o pombal. Mas quando o abriram, não encontraram ninguém lá dentro. Quando as outras voltaram para casa, Cinderela já estava encolhida no borralho, vestida com seus farrapos sujos. Uma lamparina ardia fracamente sobre a lareira. Ela havia saído pelo outro lado do pombal e corrido até a aveleira. Lá, tirara os ricos trajes e os deixara sobre o túmulo, onde o passarinho foi buscá-los. Depois, vestiu novamente sua roupa parda e suja e voltou a deitar-se nas cinzas do borralho. No dia seguinte, a festa recomeçou. Os pais e as irmãs partiram novamente, deixando Cinderela sozinha. Ela foi outra vez até o túmulo e, sob a aveleira, disse: "Minha árvore amada, agita seus ramos e me cubra de ouro e prata." O passarinho deixou cair um traje ainda mais belo do que o primeiro. Quando, assim adornada, ela apareceu no baile, todos ficaram completamente admirados com sua beleza. O príncipe já a esperava. Ao vê-la, tomou-a pela mão e dançou somente com ela. E quando alguém a convidava, ele dizia: "Não, esta é minha dama." À meia-noite, ela foi embora. O príncipe a seguiu para descobrir onde ela entrava, mas com incrível rapidez, a moça fugiu para o jardim. Ali havia uma bela árvore muito alta, carregada de magníficas peras. Com a agilidade de um esquilo, ela subiu na árvore e se escondeu entre os galhos. O príncipe não conseguiu perceber para onde ela tinha desaparecido. Quando o pai dela chegou, o príncipe disse: "A jovem desconhecida fugiu e subiu na pereira." O pai ficou pensativo. Seria Cinderela? Mandou então trazer um machado para cortar a árvore. Mas quando olharam, não havia ninguém lá em cima. Quando as outras entraram na cozinha, encontraram Cinderela deitada, como sempre, nas cinzas do borralho. Ela havia pulado pelo outro lado da árvore e corrido até a sepultura da mãe. Deixara ao pássaro os ricos trajes sob a aveleira e vestira novamente a suja roupa parda. No terceiro dia, quando os pais e as irmãs partiram para a festa, Cinderela voltou à sepultura da mãe e disse à aveleira: "Minha árvore amada, agita seus ramos e me cubra de ouro e prata."
O pássaro novamente lançou-lhe um vestido tão magnífico e reluzente como ela jamais havia usado, além de sapatinhos que eram de ouro. Quando apareceu na festa, assim esplendidamente vestida, os convidados ficaram mudos de admiração. O príncipe dançou apenas com ela. E se alguém a convidava, ele dizia: "Não, esta é minha dama." À meia-noite, Cinderela precisou ir embora. O príncipe quis acompanhá-la, mas ela fugiu com tamanha velocidade que ele não conseguiu alcançá-la. Entretanto, usando de astúcia, o príncipe havia mandado espalhar uma camada de piche na escada. Assim, quando a moça desceu correndo, seu sapatinho esquerdo ficou grudado. Ele o recolheu. Era um minúsculo sapatinho, elegante e feito inteiramente de ouro. Na manhã seguinte, o príncipe foi à casa do pai das moças e declarou: "Só me casarei com aquela a quem servir este sapatinho de ouro." As duas irmãs ficaram loucas de alegria, pois tinham os pés bastante pequenos. A mais velha levou o sapato para o quarto e tentou calçá-lo diante da mãe. Mas o dedo polegar não cabia no pequeno sapatinho. Então a mãe lhe entregou uma faca e disse: "Corta o dedo, minha filha. Quando for rainha, não vai precisar mais andar a pé." A moça cortou o dedo, enfiou o pé no sapato, conteve a dor e foi ao encontro do príncipe. Ele a colocou em seu cavalo como noiva e partiu. Ao passarem perto da sepultura, duas pombinhas brancas, pousadas na aveleira, cantaram: olha lá, sangue no sapato há. A verdadeira noiva ainda em casa está." O príncipe voltou-se, olhou para o pé da suposta noiva e viu o sangue escorrendo. Imediatamente virou o cavalo e levou a falsa noiva de volta para casa. Disse que não era aquela a verdadeira escolhida e mandou que a outra irmã experimentasse o sapato. A segunda foi para o quarto e conseguiu enfiar os dedos. Mas o calcanhar era largo demais e não entrava. A mãe, então, entregou-lhe uma faca e disse: "Corta um pedaço do calcanhar, minha filha. Quando for rainha, não vai precisar mais andar a pé." A moça cortou um pedaço do calcanhar, forçou o pé dentro do sapato, disfarçou a dor e foi ao encontro do príncipe. Ele a colocou no cavalo como noiva e partiu novamente. Ao passarem sob a aveleira, as duas pombinhas cantaram: olha lá, sangue no sapato há. A verdadeira noiva ainda em casa está." O príncipe olhou outra vez e viu o sangue manchando o sapato e as meias brancas.
Voltou então com o cavalo e reconduziu a falsa noiva para casa. Esta também não é a verdadeira, disse ele. Não tem outras filhas? O pai respondeu: Não, temos apenas uma pequena Cinderela franzina, filha da minha primeira esposa. Mas ela de modo algum pode ser a noiva. O príncipe quis vê-la. Mandou chamá-la. A madrasta tentou impedir. Ah, não! Ela anda sempre tão suja que não pode se apresentar. Mas o príncipe insistiu. E tiveram que chamá-la. Cinderela lavou cuidadosamente as mãos e o rosto. Depois aproximou-se e fez uma reverência ao príncipe. Ele apresentou-lhe o sapatinho de ouro. Cinderela se sentou num pequeno banco, tirou o pesado tamanco e, com toda a facilidade, calçou o sapatinho. Serviu-lhe perfeitamente, como uma luva. Quando se levantou, o príncipe olhou bem para o seu rosto e reconheceu imediatamente a jovem com quem havia dançado. É esta a verdadeira noiva, exclamou, satisfeito. A madrasta e as irmãs, pálidas de espanto e raiva, viram-no colocar Cinderela sobre o cavalo e levá-la ao palácio. Ao passarem junto da aveleira, as duas pombinhas brancas cantaram: Olha lá, olha lá. Sangue no sapato não há. A verdadeira noiva já contigo está. Em seguida, desceram voando e pousaram nos ombros de Cinderela, uma de cada lado. No dia do casamento, as falsas irmãs, desejando compartilhar da sorte dela, a acompanharam. No caminho para a igreja, a mais velha se colocou à direita da noiva e a mais nova à esquerda. As pombas, então, arrancaram um olho de cada uma. Quando saíram da igreja, a irmã mais velha se colocou à esquerda da noiva e a mais nova à direita. As pombas arrancaram o outro olho de cada uma. Assim, foram punidas com a cegueira para o resto da vida, por terem sido tão falsas e perversas.